Para se escrever um livro, nós temos 3 etapas de produção: a criação, a produção editorial e o marketing. Fique aqui que hoje vou falar sobre a primeira etapa, a criação. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Aqui eu trago dicas, sugestões e informações do mundo do escritor. Se você está chegando agora, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Nesta primeira etapa de produção de um livro, a criação, temos que atentar para as ideias originais, conteúdo, redação, edição de texto. O que é ideia original? É tudo aquilo que se cria ao natural, ou seja, não copiado, não imitado, que tem caráter próprio, que não segue modelo. Resumindo, é uma ideia que você mesmo teve sem copiar de ninguém. Algo criativo, algo inédito. O conteúdo é a matéria-prima e o produto final de um escritor. O livro é um bloco grande de conteúdo e ele é o que você quer que as pessoas comprem. Você só tem que pensar nele de forma diferente. Afinal, o livro é composto de vários conteúdos. Seu livro deve ser cheio de frases, palavras importantes e sensações diversas. O conteúdo deve ter gatilhos criados para que as pessoas relacionem o conteúdo a algo. Eles são responsáveis pelo compartilhamento das informações. O conteúdo precisa entregar alguma aplicação prática. Por isso, você tem que, em seu conteúdo, contar boas histórias. Redação. Quem lê mais, escreve melhor. Não adianta querer escrever bem se você corre dos livros. Quando lemos, temos a oportunidade de observar a língua portuguesa em funcionamento, pois as palavras só ganham vida quando estão inseridas em um determinado contexto. Quando lemos, temos também a oportunidade de observar as regras gramaticais em ação. Pratique a escrita. Se você não praticar, como vai colocar em ação tudo aquilo que aprendeu na escola e nos livros? Treine, faça rascunhos e peça para que alguém corrija e aponte o que deve ser melhorado. Respeite o número de linhas exigido, nada de fazer um texto minúsculo e nada de fazer um texto enorme, porque certamente ele vai deixar seu leitor desanimado. Releia seu texto. Não tenha pressa, pois, como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Terminou de escrever seu texto? Releia-o. Nada de entregar sem antes revisar cada palavrinha. Fique atento à estrutura do texto. Um bom texto deve conter todas as suas partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, bem desenvolvidas e articuladas. Seja objetivo. O que significa não acrescentar em seu texto nada que não vá contribuir para a apresentação das ideias. Fique atento às margens, ao recuo dos parágrafos, organize seu texto. Uma redação que não respeita as margens e os recuos dos parágrafos fica praticamente ininteligível. Atenção com o título. Quando for dar um título para o seu texto, prefira frases curtas e, se possível, nominais, isto é, sem verbos. Não precisa pontuar ao final do título. Evite períodos longos. Sabe quando você se anima e começa a escrever sem parar? Pois é, até nessa hora é preciso ficar atento, pois se você não tomar cuidado, seus períodos vão ficar longos e isto certamente prejudicará o desenvolvimento das ideias. Pontue seu texto com mais frequência. Permita que seu leitor
sinta prazer ao ler. Aproveite ao máximo essas dicas, mas não se esqueça de estudar bastante, pois só assim você será bem-sucedido na hora de escrever uma redação. Edição de texto. O trabalho de um autor não acaba ao terminar de escrever a última página do livro. Esse é apenas o começo de uma nova etapa, chamada edição. Na autopublicação, em especial, essa etapa se mostra ainda mais relevante. O seu livro não estará sujeito à aprovação de uma equipe profissional de editores. Tudo que você publicar será levado direto para o público. E aí, você quer que seus leitores vejam um trabalho incompleto e pouco profissional? Mesmo que pareça cruel, é provável que esse seja o estado em que seu livro se encontra logo após você terminar de escrever, cheio de erros de digitação e gramática, com trechos longos e desnecessários, talvez partes do enredo que não façam sentido e por aí afora. Enquanto autor responsável integralmente pelo seu próprio livro, você deve garantir que o público tenha acesso à melhor versão possível da sua obra. Descanse um pouco. Você acabou de terminar de escrever o livro. Antes de qualquer coisa, descanse um pouco. Ou até mesmo procure outras coisas para fazer. Existe um monte de possibilidades. Dá um tempinho e se distancie. A distância fará um trabalho incrível ao seu favor, para que quando você pegar no seu livro de novo, ele quase pareça escrito por outra pessoa. Assim será possível editá-lo como não seria antes. Muito bem, você agora já terminou de descansar. O tempo que você gastou afastado do livro acabou e você deve botar a mão na massa. É hora de se organizar. Faça por etapas. Ela precisa ter foco, a edição será uma releitura diferente do livro. E você precisa ter em mente o tipo de problema que consertará em cada uma. Você pensará em questões maiores e mais profundas da obra, como o enredo, organização de capítulos, fluxo da leitura. Não se assuste com a ideia de ter que reescrever. Ninguém é obrigado a reescrever um livro palavra por palavra, mas é bom manter a cabeça aberta para a ideia de reescrever parágrafos, capítulos, deletar às vezes trechos inteiros e reorganizar as partes. Um recurso muito recomendável antes de começar a reler e reescrever é o traçado do enredo. Se você é do tipo planejador, provavelmente já elaborou o traçado do seu enredo, antes mesmo de começar a escrever o livro. Essa técnica é muito útil para guiar a história em direção ao final e pode ser ainda mais útil agora. Tente pensar em todos os eventos mais importantes do enredo. Siga uma ordem cronológica para se organizar na história, mesmo que a narrativa não seja linear. Anotar informações importantes como grandes eventos que acontecem em certas datas e as características de cada personagem também pode vir a calhar. Tudo isso tem duas funções: manter a consistência do enredo ao longo da história e eliminar tudo aquilo que é irrelevante ao seu texto. Busque trechos que não fazem sentido no contexto geral ou que simplesmente não fariam falta se fossem removidos da sua história. Leia, releia e releia de novo. Você já está organizadíssimo para começar a editar. E o único caminho para isso é relendo. O papel pode proporcionar uma leitura diferente em que você se coloca muito mais na posição de leitor do que quando pode simplesmente apagar e reescrever o texto à vontade. Por isso, é interessante imprimir o seu livro para uma etapa de edição. Utilize as folhas como rascunho, fazendo anotações sobre as partes que precisa alterar. Ler em voz alta também é uma forma que você vai ter para reparar detalhes que não eram visíveis
anteriormente. Você ouvirá o seu livro pela primeira vez. O lado positivo, mais é óbvio, é a capacidade de perceber a sonoridade do texto, o que torna mais óbvio quando certas construções são esquisitas. Corrija todos os erros, de preferência antes de publicar. Procure sinônimos das palavras que você utiliza em excesso. Considere também alterar a estrutura de uma frase, caso não seja possível fazer substituições simples. Cuidado com os recursos automáticos de substituição e correção de palavras. O que parece um erro pode não ser. Alterar o seu texto automaticamente pode gerar uma série de problemas novos que serão uma chatice de corrigir. Isso se você sequer notar que eles estão ali no seu texto. Sempre confira os erros comuns. Seguindo esse passo a passo, fica mais fácil sistematizar a edição do seu próprio livro. No entanto, sempre considere a possibilidade de contratar um editor. É sempre melhor prevenir do que remediar. Ofereça o seu melhor ao público. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. É muito importante para a continuidade de nossos vídeos. Em nosso próximo vídeo estaremos falando sobre a segunda etapa da produção de um livro, que é a produção editorial. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.